Uma vida vale muito. Uma campanha do Grupo RBS. E a vida pode ser preservada através de medidas preventivas. Aqui conosco está o médico neurocirurgião, Dr. Wilker Knoner Campos, que é médico neurocirurgião. Dr. Wilker, obrigado pela atenção do senhor aqui conosco. O senhor só lida com encrenca, né? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, uma especialidade de alto impacto, exige uma formação longa, pesada, são horas de formação durante o dia, fim de semana, você não tem horário para nada e qualquer ligação você tem que às vezes sair na madrugada para resolver uma situação crítica. O senhor atua na rede pública também? Também, eu atuo na rede pública, no Hospital Governador Celso Ramos e Hospital Infantil. O que mais chama a atenção? O que mais aparece na mesa de cirurgia para o senhor? Olha, é a principal causa de cirurgias dentro da neurocirurgia e dentro das áreas cirúrgicas é o trauma, né? O trauma é a condição que mais mata o brasileiro na idade de 0 até 40 anos, é o trauma. E dentro, trauma em geral, agora dentro do trauma, o traumatismo de crânio, ele é responsável por óbitos até 40% nessa população. Então, imagino que nessa faixa, então, doutor, nós estamos falando de traumas que poderiam ser evitados tranquilamente, né? Exatamente. Eu dou sempre a estatística que nós temos aqui comparando com os Estados Unidos. Nós temos mais ou menos o número de internações. Nós temos uma população muito parecida com os Estados Unidos, só que lá as leis são muito mais rigorosas, tanto em questão do trânsito quanto a questão dos veículos, né? A gente sabe que todos os traumas cranianos que nós temos, 50% são causados por traumatismo envolvendo acidente automobilístico. 50%? 50% são traumas relacionados ao trânsito. Desses, 70% estão relacionados ao álcool ou drogas, né? E os demais, né? Os mais habituais, acidentes domésticos, como queda de altura, né? Idosos em queda de banheiro, etc. Então, o nosso dia a dia dentro, né, de Florianópolis e claro, no Brasil todo, é o trauma de crânio, né? No Brasil a gente tem, em média, 500 mil internações devido ao trauma de crânio. Desses, a gente sabe que 10%, né, no Brasil, cerca de 100 mil, mais ou menos, vão falecer. Né? Nos Estados Unidos, essa é a metade, né? Então, por ano, o Brasil... Qual é a explicação para isso? Por que lá é metade? Pois é, exatamente o que eu estava falando agora. As questões de segurança, prevenção, né? Lá você não consegue comprar um carro que não tem airbag, entendeu? Que, né, é obrigatório. Aqui foi aprovado agora, né? Ainda bem, assim, né? Com essas medidas, se a gente conseguir, por exemplo, só com o uso de capacete, a gente reduziu muito o traumatismo de crânio relacionado à moto. Que loucura é isso, né, doutor? Se nós pegarmos aí pro Nordeste, né, no interior, em função do calor, o pessoal não usa capacete. Vai para a América Central, ainda se tem o hábito de andar na Nicarágua, Costa Rica, mas mais Nicarágua mesmo, né? Você vê famílias na moto, sem capacete. Famílias andando de moto, todos da mesma família na moto, empilhados, sem capacete. Que loucura isso, né? Isso é falta de educação, né? Exatamente, né? É uma falta de consciência da própria pai de família ou de quem está dirigindo esse veículo. Mas você não precisa ir muito longe. Você vai caminhar na beira-mar, você vê, porque a gente sempre fica atrelado, né, aos acidentes maiores que chamam a atenção, queda de moto, capotamento de carro, mas a gente esquece do acidente doméstico, né, que é o que acontece todo dia. Né? Florianópolis não é assim uma campanha de trauma, como é o Rio de Janeiro, São Paulo, cidades maiores, né, capitais maiores. Mas aqui a gente deve se preocupar bastante, né, com o trauma doméstico, o trauma habitual, banal. Né? Você vê, por exemplo, eu caminho às vezes na beira-mar e eu vejo jovem andando, né? Agora tem muito comum andando de skate, patins, etc. E sem capacete, até mesmo criança, né? Sim. E isso me faz recordar uma história triste de uma paciente que eu tive ano passado. Ela estava andando sem capacete de bicicleta, acho que ela foi pousar para foto, pilotando a bicicleta.
enquanto o irmão batia a foto, ela virou o guidão, caiu, bateu a cabeça. E em meia hora ela teve um edema cerebral que foi irreversível e ela foi a óbito. Né? Meu Deus, que coisa. Bom, vamos fazer o seguinte, doutor. A gente vai para um rápido intervalo com o repórter da TVN e em instantes estaremos aqui de volta. 3 horas. Renato. Obrigado, Eduardo Fernandes, 13h05. Seguimos aqui com o Dr. Wilker Knoner Campos, que é médico neurocirurgião, fez especialização no Rio de Janeiro, pós-graduação na Itália, e está aqui conosco. Dr. Wilker, o senhor tem uma experiência, né, de emergência, né, de centro cirúrgico, de lidar com os traumas mais chocantes, né? Acidente doméstico, violência doméstica, acidentes brutais de trânsito. O senhor se comove ainda? Sim, sim. Apesar, né, de ter convivido, né, Renato, 5 anos no Rio de Janeiro, depois 1 ano em São Paulo ainda, né, são os locais onde a gente vê mais trauma, né. Eu achei que, né, eu tinha visto de tudo, né, mas mesmo aqui em Florianópolis a gente se comove, a gente fica assustado, né, com como que o ser humano pode chegar, às vezes, em algumas condições, né, de agressão física, até mesmo envolvendo crianças, principalmente. Esse realmente é o que, né, que mais chama atenção e comove a gente, né. Mas de criança, o que mais lhe chama atenção? Houve um caso ano passado, por exemplo, que a gente atendeu no hospital infantil, uma criança que, né, os pais estavam transtornados em casa, ou não viram a criança, não sei qual foi o que aconteceu, que essa criança, ela caiu então do 2º andar de uma laje e ela caiu de cabeça num portão que tem aquelas flechas para cima, pontiagudas, né? Exato, e ficou, né, pendurada pela cabeça. Meu Deus, isso foi em Florianópolis? Isso foi em Florianópolis, exatamente, eu não lembro, foi num bairro mais humilde, eu não lembro exatamente qual, e foi só às 2 horas da manhã que o vizinho percebeu que ele achou que tinha algum boneco pendurado e viu a criança se mexendo. Quanto tempo ela ficou pendurada ali? Mais ou menos 2 horas. Meu Deus do céu. E aí ele chamou o bombeiro, o SAMU, eles tiveram que serrar todo o portão e levar a criança e o portão para o centro cirúrgico do infantil. E lá então foi serrado o portão e através de uma cirurgia a equipe então ela foi então desenvolvendo, reparando os traumas e retirou o pino. Tá aí. E a criança ficou, graças a Deus, ficou bem. Algum tipo de sequela, assim, não? Não, motora não, talvez no desenvolvimento alguma coisa, mas motora... Milagre, é um milagre, né? Não, isso realmente foi... milagre, né? Das coisas que eu vi, foi assim, realmente... Que coisa. Bom, o senhor falou das questões mais simples, né? Andar de skate, patinete, bicicleta na beira-mar. Na rua nem se fala, né? Tem que andar em ciclovia para ter mais segurança. O uso do capacete, o que mais? Bom, agora, né, a gente tem que se preocupar também, assim, a população brasileira está envelhecendo, então existem alguns problemas assim, bem específicos dessa população, que são as quedas em casa e os traumas de crânio banais, por exemplo, levantar e bater a cabeça numa porta, ou durante a noite virar, bater a cabeça na parede e não perceber. Esse pequeno trauma para o idoso, tá? Principalmente os que usam AS, clopidogrel, ou são anticoagulados por algum motivo cardíaco, né? Esses remédios, né, popularmente eles afinam o sangue. Então, o paciente normalmente ele nota que ele tem vários hematomas na pele e tal, então pequenos traumas podem ocasionar pequenos sangramentos cerebrais. E esse sangramento ele é chamado hematoma subdural crônico. E ele vai crescendo com o tempo, né? Ele não aparece na hora, ele pode bater a cabeça e para uma tomografia e não aparece nada. Daqui um mês, o paciente começa a apresentar sintomas. Então é muito importante que na casa desses idosos tenham piso antiderrapantes, camas baixas, e toda a infraestrutura adequada para ele poder tomar banho, né, um auxílio, né, talvez, né, porque é muito comum, muito frequente, né, esse tipo de trauma, né. Atualmente, por exemplo, eu tenho 2 idosos internados comigo, tratando disso. Um eu tive que operar, de urgência, né, e o outro eu esperei um pouco, e uma semana, mas esperando que ele fosse ser absorvido, mas não, também teve que operar na semana seguinte. Bom, doutor Wilker Knoner Campos, médico neurocirurgião, a infraestrutura na rede pública, o senhor atende no Celso Ramos e no infantil, é Exato, isso? Né? Na rede pública é isso. Como é que nós estamos lá, hein? Olha, né, assim como todo o Brasil, a gente tem uma dificuldade no SUS, né? A população cresceu nos últimos 15 anos, mas
o número de UTIs não cresceu nessa proporção. Então, a gente tem, né, como eu lido com pacientes críticos, ou pacientes que vão necessitar de UTI no pós-operatório, ou às vezes os pacientes que tiveram trauma de crânio, mas não demandam a cirurgia, mas demandam sim um cuidado intensivo, esses pacientes, infelizmente, eles sofrem. Ontem, domingo mesmo, ao meio-dia, me ligaram do Hospital Infantil que tinha uma criança que foi vítima de atropelamento ou capotamento de carro de Bom Retiro. E, bom, se lá, né, lá realmente a infraestrutura é pouca. Mas ligaram aqui, me telefonaram e isso me angustia, porque eu dependo de ter UTI. Quer dizer, a mesa cirúrgica está lá, o equipamento está tudo lá pronto, equipe pronta, aposto. Só que não tem UTI do pós-operatório. Exatamente. Não tem vaga, né? Não tem vaga de UTI. Assim, a minha especialidade, outras também. Esse é o dia a dia. Esse é o dia a dia. A gente vive numa então, como é que angústia... se faz então numa hora dessa? A gente, sempre se dá um jeito. É muito comum, às vezes, o que acontecer no Hospital Celso Ramos, por exemplo, eu dou exemplo, do paciente ser operado e ficar na mesa de cirurgia. Porque não tem vaga no UTI. Porque não tem vaga no UTI e fica usando o respirador do centro cirúrgico. Isso é uma coisa muito comum no Celso Ramos. Quantas vagas na UTI no Celso Ramos aí? Olha, eu não me recordo, mas acho entre 12 vagas, mais ou menos. É pouco. É muito pouco, né? A cidade cresceu, A cidade cresceu, o número de vagas do Celso Ramos é a mesma, né? Eles conseguiram criar uma semi-intensiva, que o paciente que está quase bom para sair da UTI, mas precisa de algum cuidado, vai para ele. Isso conseguiu amenizar, de uma certa forma, de alguns anos para cá, isso, mas ainda não é suficiente. O paciente que precisa de UTI mesmo, ele tem dificuldade, né? Isso é uma constante de cancelar nossas cirurgias, né? Por falta de UTI, o paciente, volta e meia tem, né, notícias na televisão de paciente que não conseguiu operar porque não tem vaga de UTI e a gente fica preso a isso, né? A gente tem a estrutura humana, sim, né? Claro. O anestesista também precisa ter segurança de que o paciente vai ter depois um pós-operatório bom. E o cirurgião também, né? Mas às vezes a gente cai nesse gargalo, né? Sim, doutor, o seguinte, um hospital público sempre tem um neurocirurgião de plantão ou não? Sempre tem um neurocirurgião. Os hospitais, não, nem todos os hospitais. Como é que públicos, chama né? quando ele está? Sobreaviso. Sobreaviso. Isso. Aqui né? em Florianópolis a gente trabalha com o sistema de sobreaviso, né? Acontece alguma coisa, alguma dúvida, alguma avaliação, né? Nós temos o mecanismo de telemedicina, que a gente consegue ver então os exames por telemedicina, sim. avaliar e indicar cirurgião ou não. Sim, muito bem. Dr. Wilker Noner Campos, médico neurocirurgião. Muito obrigado pela atenção do senhor aqui conosco e uma boa semana de trabalho. Eu que agradeço. Obrigado a você.